nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus, Rei da justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é só o Senhor. Maravilhosa graça, Só o Senhor é digno. amor que nunca falha, Digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. tomou o meu Só o lugar, único Senhor, Pai, é digno. levou a minha Obrigada, Senhor, por nos libertar, por levar, Senhor, e carregar a nossa cruz dos nossos pecados, Pai. minha dívida pagou. Jesus
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, glória a Deus. Peço que os irmãos se mantenham de pé. Quero dar apenas uma breve reflexão. Quero compartilhar com a igreja uma palavra para que a gente possa estar, buscando discernimento e deixando Deus falar conosco. Que quando nós lemos a palavra é Deus que está falando conosco, e quando a gente ora é nós que estamos falando com Ele. Amém? Quero convidar a igreja a ler comigo Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 41. Amém? Vamos ler junto comigo, igreja. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Irmãos, pode se assentar. Nessa passagem, Jesus ele chegou com os discípulos, no Getsêmani, e aí ele levou só Pedro, Tiago e João com ele, porque ele queria orar, que ele estava angustiado neste momento, e ele queria falar com seu Pai, com o nosso Pai, que é Deus. E ele pediu para que os discípulos velassem com ele, que vigiassem, que ficassem ali guardando enquanto ele estava lá orando. E quando ele disse que a alma dele está profundamente triste com a morte, é porque naquele momento ele era um homem de carne e osso. Então ele estava passando pelo que eu passo, pelo que você passa, por angústia, por tristeza, por dor. Então naquele momento ele estava sufocado, ele estava precisando desabafar, precisando conversar com alguém. E ele sabia que a única pessoa que poderia ajudar ele naquele momento era Deus. E aí ele fez, ele foi orar, e ele falou: se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele também completa dizendo que não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Então até Jesus, sendo filho de Deus, ele reconheceu e ele disse que a vontade dele não pode prevalecer, e sim a do Pai. Assim é nós, irmãos. Nós não devemos deixar que a nossa vontade prevaleça nas nossas decisões, nos que a gente está passando na vida. Nós não podemos deixar que a nossa vontade influencie as nossas escolhas. Nós temos que sempre buscar a Deus, orar, para que Ele nos dê o direcionamento certo, para a escolha certa, para o caminho certo. Porque a minha vontade e a sua, irmão, não vale de nada se não tiver a bênção dele. Então nós temos que alinhar esses pensamentos, nós temos que alinhar as nossas vontades com os pensamentos e os sonhos e as vontades de Deus, porque são maiores que os nossos. Então nós precisamos, irmãos, entregar isso e orar, Neste momento que Jesus foi lá orar, ele estava passando por dificuldades. Então ele buscou ajuda a Deus, ele buscou ajuda a seu Pai. Então, irmãos, quando nós estamos com dificuldades, nós não devemos procurar ajuda em bem material, em pessoas. Não, nós devemos nos prostrar e rogar a Deus para que Ele venha consolar o nosso coração, para que Ele venha nos dar alívio, tranquilidade, para que Ele possa nos dar a chave e a resposta daquilo que a gente está procurando, daquilo que a gente está esperando.
Porque, irmão, se a gente orar, ter uma conversa com Deus, nem que seja 10, 15 minutos no dia, é muito pouco, mas você está ali conversando, você está mantendo um vínculo, mesmo que mínimo, mas você não está esquecendo. Mas quando você fica dias sem fazer isso, você meio que vai ficando vazio por dentro, e aí você se sente sem sentido, você sente que nada para você vai dar certo, porque você está sozinho, você está vazio. E nós precisamos nos encher do Espírito, porque Jesus ele fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós, muitas das vezes, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz, que aí a carne ganha, porque ela é fraca. Mas o mal que a gente quer fazer, a gente acaba fazendo, que também é coisa da carne. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, para que o espírito possa prevalecer sobre a carne, para que nós possamos estar cheios do Espírito, certo? E cheios do Espírito Santo de Deus, aonde a gente for, aonde a gente for, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, vai ser abençoado, e as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: aquela ali é uma irmã, é um irmão de Deus, porque eu vejo o Espírito Santo nele. Eu sei que para onde ele for, ele vai estar orando por mim. Se eu pedir uma oração, falar com ele que eu estou precisando de alguma ajuda, ele vai me ajudar em oração. Então, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos vigiar, que nesse caso é estar atento com os nossos olhos espirituais também, porque as setas não vêm só físicas, vêm espirituais também. Tem coisas que a gente não está vendo, mas está atacando a gente, principalmente quando a gente decide escolher, quando a gente escolhe, viver nos caminhos do Senhor para a glória. Então nós precisamos estar atento espiritualmente, e nós precisamos orar. Primeiro a gente precisa estar atento e depois orar para ficar cheio do Espírito. Nós precisamos buscar força em oração no único que é dono de todo poder e de toda a glória, que é Deus. Então nós temos que buscar a força nele, para que nós possamos estar fortalecidos e cheios do teu Espírito para vencer as adversidades do dia. Amém? E, irmãos, talvez não, enquanto os discípulos estavam lá dormindo, falharam em vigiar, Jesus ele persistiu, ele estava lá orando, fazendo o que ele foi fazer. Então, irmãos, só depende da gente manter um relacionamento com Deus, só depende da gente manter uma intimidade com Deus, só depende de mim e de você, irmãos, buscar realmente se aprofundar na palavra, se aprofundar mesmo, e viver dependente de Deus, porque a nossa salvação não depende da gente ser perfeito, porque a gente nunca vai ser perfeito, o único perfeito é Deus, mas depende da fidelidade dele para conosco. Mas para ele ser fiel a nós, porque ele sempre vai ser, nós devemos fazer a nossa parte, que é buscar a ele, entregar a nossa vida para ele. Amém? Essa é uma breve reflexão que eu queria deixar para a igreja, que a gente possa orar mais, ficar atento a tudo ao nosso redor, olhar para todos os lados, mas sempre buscar olhar para o alto também, porque é de lá que vem o nosso socorro. Sempre buscar orar, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, em qualquer lugar, sempre manter nosso pensamento focado no alto, no trono da graça, para a gente ser abastecido pelo teu Espírito. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Eu gosto de trazer para os irmãos uma palavra onde Deus fala comigo durante a semana. E essa semana é mais assim um testemunho que eu quero deixar para a igreja, com um versículo. Nós saindo de casa, Regina saindo de casa para o trabalho, ela estava reclamando da opressão, reclamando da situação da empresa. E aí ela me deu um beijo e saiu. Aí quando ela estava na moto, que ela subiu na moto, o Espírito Santo, eu deitado no sofá na hora do almoço, aí o Espírito Santo falou: vai lá e fala com ela. Salmos 37, versículo 1. Eu gosto de compartilhar o que o Espírito Santo fala com a gente. A palavra de Deus está aqui, não para a gente usar só quando está aqui na igreja.
ela é usada durante o dia, durante a semana que a gente passa. Se a gente estiver atento ao Espírito Santo, Ele fala conosco. E a Bíblia é usada para momentos em que pessoas estão passando por dificuldades, e nós podemos dar uma palavra vindo do Senhor para as pessoas. Salmos 37, versículo 5. Apenas um versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Amém. Aí eu levantei e falei: amor. Aí eu vi que ela estava muito assim, triste com o que está acontecendo na empresa, no trabalho dela. E a preocupação dela está sendo com o trabalho. O inimigo está usando pessoas lá para deixar ela triste, abatida. Aí levantei e falei: amor, entrega o teu caminho ao Senhor. O Espírito Santo falou: levanta e vai lá e fala com ela. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Aleluia. E quando eu peguei e fui ler os Salmos, diz, no começo do Salmo, Davi já estava de idade, e Davi vendo o povo oprimido, e ele fez esse Salmo, para que a pessoa entregue tudo na mão do Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Entregar tudo que você está passando, os seus planos, os seus sofrimentos, sonhos, entregar tudo na mão do Senhor. Muitas das vezes eu sei que é difícil a gente falar que é para entregar e confiar, mas nós temos que fazer isso. Nós temos que tomar a decisão de entregar e não querer pegar de volta, porque quando nós entregamos o Senhor, nós temos que crer que Ele vai fazer algo, que Ele vai mudar a situação que nós estamos vivendo. Entregue o seu caminho, confiar nele. Confiar é fazer que Ele vai fazer o melhor para nós. Não é entregar achando que será que vai, é entregar e confiar que Ele vai fazer. E eu tenho aprendido muito a confiar e descansar no Senhor, e botar coisas na mão dele e falar bem assim: vou descansar que eu sei que Ele vai fazer. Temos que confiar que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. Que as promessas dele, Ele fará. Ele fará. Ele não falou que vai ver se faz. Ele vai fazer. Ele falou que fará. Muitas das vezes entregamos e achamos que não vai acontecer nada, que o Senhor não vai fazer, mas o Senhor está trabalhando. Quando nós entregamos e descansamos, Ele está trabalhando. Em Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é perfeita e agradável. A vontade de Deus para nossas vidas é perfeita. Então nessa noite eu quero deixar essa breve reflexão, aquilo que o Senhor falou comigo para falar para ela, que nós estejamos atentos ao que o Espírito Santo fala, que muitas das horas nós vamos precisar de falar para a pessoa, e a palavra de Deus e o Espírito Santo vai falar. Eu vendo a opressão, vendo o que ela está vivendo, eu estou vendo, e sabemos que se a gente entregar verdadeiramente, deixar direção para o Senhor, Ele vai fazer o que nós achamos que não vai ser impossível. O que é impossível para a gente é possível para Deus. O que nós achamos que não vai acontecer, Deus vai fazer em nossas vidas. Entrega, confia, e Ele fará na minha e na sua vida. O propósito dele não vai ser em vão. Amém? Essa que é
uma breve reflexão de um versículo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia, e Ele fará. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu pedi uma oportunidade só para eu contar um testemunho. Queria deixar para um outro dia, né? Que eu tô com uma tosse, mas Deus tocou no meu coração de eu contar hoje. Alguns irmãos aqui sabem que eu estava no processo de tirar minha carteira, né? E aí eu queria deixar um versículo antes de eu contar esse testemunho, só para os irmãos raciocinarem comigo. Vai estar em Provérbios 16:3, onde diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo ele falou muito ao meu coração durante esse processo, porque principalmente na minha de moto, porque eu tenho ali uma resistência um pouco grande ali, tinha, né? Porque agora, graças a Deus, está sendo quebrado. Mas eu tinha muito medo, né? O medo de cair, eu era muito insegura. E nunca tinha andado de moto, né? Peguei até algumas vezes assim, né? Da moto do meu esposo, ele me ensinou, mas eu falava assim, não quero saber disso, porque não dava certo. E aí eu comecei fazendo as aulas, aprendi tudo do zero praticamente. E nas aulas eu fui praticando, e na minha penúltima aula, né, todas as minhas aulas foram muito bem, e né, tava fazendo o percurso ali certinho. Tinha os momentos, né, que né, eu ficava meio insegura, mas nada que tinha acontecido igual aconteceu na penúltima, que aconteceu de eu cair, né? A moto ela caiu por cima da minha perna. Na minha penúltima aula eu já estava com a prova marcada, então aquilo me desestabilizou muito, me deixou muito nervosa. Eu cheguei em casa, eu só sabia chorar, porque eu não queria nem fazer a aula no outro dia, porque eu estava com muito medo. E eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu pedi a Deus, eu já tinha orado antes, né? Quando eu comecei o processo, eu entreguei nas mãos de Deus. E aí, nesse dia específico, eu cheguei em casa, eu chorei muito. E eu falei, Jesus, eu não aceito eu ter passado por esse processo todo. Estava me sentindo segura para chegar agora na minha penúltima aula e acontecer isso para me desestabilizar. E aí, minha prova estava marcada. Isso aconteceu numa segunda, minha prova estava marcada numa quarta. Então, pensa como que ficou minha cabeça, né? E aí, à noite, aí eu fiz a aula no dia seguinte, né? Aí, desandou, foi tudo. No percurso, nada saía direito, nada ficava bom, eu ficava tremendo, com medo. E aí, orei na terça-feira de novo, acordei na quarta de manhã mais cedo, orei também, entreguei nas mãos do Senhor e falei, Deus, seja a sua vontade. E na quarta-feira fiz a prova, foi de manhã. Meu pai também orou por mim, ele viu que eu estava muito nervosa, graças a Deus, meus pais, né, estavam comigo aí em oração. E na quarta-feira eu fui e eu pedi, né, antes de sair de casa, eu pedi a Deus para que Ele colocasse a paz que excede todo entendimento na minha vida, para que eu ficasse tranquila, para que eu, né, não ficasse desestabilizada. E aí, quando eu cheguei no momento ali da prova, eu estava muito tranquila. O nervosismo que estava em mim parecia assim surreal. Tinha saído ali, eu estava muito tranquila e estava confiante também. Então, eu fiz todo o processo, fiz a chegada ali, né? E iniciei a prova. Foi assim, irmãos, quando eu saí com a moto, era como se uma paz mesmo. Eu estava tão tranquila que parecia assim que eu andava de moto muito tempo. Jesus... E eu fiz o percurso onde eu caí, né, que era o que estava mais me deixando com medo. Eu fiz e foi muito bom, né, assim, visto do que eu estava fazendo até nas aulas mesmo.
E eu passei por ele, eu falei assim, ô Jesus, obrigado. E eu lá na moto ainda, e fiz a prova para a honra e glória do Senhor, passei. Né? E aí na segunda-feira, dia 18, segunda-feira passada, se não me engano, que foi a de carro também. E para a honra e glória do Senhor, passei também, em nome de Jesus. E eu queria deixar esse testemunho. E agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Coisa boa. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E estou muito feliz de poder ouvir o testemunho da nossa irmã Mel, né, que tem se desenvolvido tanto em todas as áreas, assim, desenvolvido com Deus, desenvolvido na igreja, na obra do Senhor, desenvolvido no trabalho, né? Nós estamos muito orgulhosos dela, irmãos. Ela é uma bênção, nós amamos ela demais. Até porque eu tenho ela como uma filha, né? Todo mundo sabe que ela é minha filha. E graças a Deus, tudo que a gente coloca diante do Senhor, que a gente faz um propósito e coloca Ele na frente de tudo, o Senhor, Ele cuida de tudo. O Senhor, Ele traz uma paz interior dentro de nós tão grande que todo medo é arrancado no momento que a gente precisa, quando a gente realmente confia no Senhor. Foi muito bom as reflexões também dos dois irmãos, né? Eu diria que quando a gente vem cultuar o Senhor, que a gente presta atenção naquilo que Deus está falando conosco, aquilo ali já é o suficiente para nos preencher, né? A gente entra cansado, vazios e sai daqui cheios do Senhor. Quando a gente abre o coração, quando a gente vem para a casa do Senhor e abre o nosso coração realmente em ouvir e entender o que Deus está falando conosco, né? Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E eu tenho certeza que já falou ao coração dos irmãos aqui nessa noite. Eu gostaria de cumprimentar também nossos irmãos, nossos visitantes, né? A igreja vai declarar todos juntos. Sejam bem-vindos. Amém. Seja muito bem-vindo, meus irmãos. Fica à vontade, aqui é a casa do Senhor. E nós ficamos muito felizes com a visita de vocês nessa noite. Agora nós vamos cumprimentar os irmãos, né? Para aquecer um pouquinho. Vamos levantar, vamos cumprimentar e abraçar os nossos irmãos mais de pertinho, né? Para sentir ali um abraço. Não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move. Deu para aquecer um pouquinho aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer o momento das ofertas na casa do Senhor. Eu gostaria de deixar um texto de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará.
E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá glória a Deus. Irmãos, você tem que dar com amor, você tem que, se Deus não trabalhou isso no seu coração ainda, Deus tem que trabalhar, porque você tem que fazer para o Senhor com amor, porque é para a obra, para a casa do Senhor. Porque imagine se a gente não tivesse essa consciência de ajudar a casa do Senhor, como que seria? Como que seria pagar um aluguel, pagar uma água, uma luz que não está barato, né? E outras despesas. Então, que nós possamos contribuir cada dia na casa do Senhor, como diz a palavra dele. Não por tristeza e nem por necessidade, esperando algo em troca, mas por amor, com alegria. Então, oferte nessa noite na casa do Senhor, traga os dízimos na casa do Senhor. Enquanto isso, vai ter um fundo. Os irmãos vão colocar um fundo enquanto você se levanta. Tem um QR Code aí, né? Todos já sabem aí nas cadeiras, quem precisar. Amém? E logo após o nosso irmão Mateus vai estar orando pelo pastor para trazer a palavra e pelas ofertas. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé para estarmos orando pela oferta e pelo nosso pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade de estar na tua casa, Pai. Neste momento entregamos em tuas mãos os dízimos e ofertas, Pai, que o Senhor possa, Pai, abençoar, prosperar e repreender o devorador, Pai. Que o Senhor possa abençoar, que essas portas continuem abertas para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas, para que a gente possa se abastecer do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, neste momento, te peço também que o Senhor possa abençoar a vida do pastor, Pai, que vai estar trazendo a palavra, que não seja ele, mas que seja o Senhor através da boca dele falando conosco, Pai. Em nome de Jesus, e que o Senhor, Pai, possa falar, Pai, individualmente em cada coração, porque eu não sei como as pessoas entraram aqui, mas eu sei que estão precisando de alguma resposta do Senhor. Então que o Senhor possa falar